Boa noite. Boa noite. Minha dúvida é a seguinte: quando a gente eleva nosso pensamento a Deus, falando sobre as adversidades da vida, pedindo orientação, isso pode de alguma forma atrapalhar o processo evolutório de um ente querido que é muito próximo, nós, recém-desencarnado de alguma forma? Essa pessoa, por ter um elo muito próximo conosco, ela pode sofrer por saber de alguma forma o que nós estamos passando aqui na vida terrestre? Bom, vamos lá. Primeiro assim, olha, é interessante sua pergunta, porque é uma outra coisa que nós precisamos entender. A saudade é um sentimento que ela fere nas duas partes, para vocês que estão aqui e para os desencarnados que não vão ter o mesmo contato. Vocês não vão ter o mesmo contato, e o ente querido que se encontra em qualquer situação do mundo espiritual também não vai ter. Não há essa permissão de interatividade. E mesmo nos processos de obsessão, também não há essa interação de qualquer forma ou de qualquer maneira, da maneira que os obsessores querem. Não, não há. Né? O primeiro ponto é esse. Então, essa conexão, essa preocupação de ficar... A saudade, ela é um sentimento natural. Tem que se viver o luto, sim, porque você não vai ter mais o contato. E quem está no mundo espiritual, a mesma coisa. Ele tem o luto da perda, de não ter mais o contato físico, né? De não ter mais a rotina, de não ter mais aquele padrão, daquela maneira, daquela forma, de sentir o calor humano. Ele não tem. E ele não vai ter da maneira como ele achar ou bem entender. Por quê? Porque nós não temos ainda condições, né, de saber lidar com as nossas emoções, e isso poderia ser um caos. Isso poderia ser um caos para quem está encarnado e para quem está desencarnado. Então, essa ruptura de conexão, ela fica só no campo da saudade por um tempo. Ela vai ficar no campo da saudade. E aí, dependendo, né, de cada processo, dependendo de cada indivíduo, no seu devido tempo tem esse encontro, ou no desprendimento do sono, ou você sentir a presença, literalmente, dele dentro da sua casa. Né? Agora, não tem uma regra. Eu não vou dizer para você que tenha uma regra para isso, porque não tem. Isso vai depender muito da conexão de sentimentos. Se por exemplo, uma conexão de sentimentos maduros. O que é uma conexão de sentimento maduro? Você tem um entendimento da vida espiritual, você sente a vida espiritual, ambas as partes, sempre cultivaram isso. Né? Então, na hora do desenlace, você contribui muito com o desenlace dele, há pessoas que dizem, eu te deixo partir, pode ir, você já cumpriu, quer dizer, isso é um ato de amor, porque tem muita gente que, nesse sentimento egóico, de desespero, ela aprisiona o ente querido, na hora que ele está desencarnando. Por isso que tem a melhora da morte. Tem a melhora da morte, o ente querido desliga-se mentalmente, emocionalmente, esse indivíduo fica bons 3, 4 dias e depois desencarna. Desencarna. Por quê? Porque a espiritualidade faz esse trabalho para não ter uma ruptura de uma forma forçosa. Né? Nem para o encarnado e nem para o desencarnado. Isso é uma estratégia. Mas dois indivíduos maduros, que têm essa espiritualidade, que têm essa conexão, ele vai viver o luto de uma forma madura. Ele vai sentir, sim, a dor, vai chorar, só que não é um choro de desespero, não é um choro de angústia, não é um choro de vazio, de porquê, de revolta, mas sim, somente de saudade e amor. Então, muitas vezes, já aconteceu, e nós já acompanhamos casos assim, que a conexão continuou. Continuou a conexão. Tanto daqui para cá, tanto de lá para cá. Por quê? Porque eram duas pessoas maduras que não iriam se atrapalhar, se desequilibrar. Entendeu? Por quê? Porque quando Jesus diz assim, deixar os mortos que cuidem do seu morto, ele quer dizer o seguinte: meu filho, o que ele tinha que viver com você, ele viveu. Ele está numa outra realidade e deixe que o pessoal do outro lado vai cuidar dele. Trocando em miúdo, só para o senhor entender. Viva a tua vida. Você tem que continuar a tua vida.
Porque o que você tinha que viver com aquela pessoa, você viveu. Se você não falou, eu te amo, se você ficou com coisa mal resolvida com ele, por causa de orgulho, de egoísmo, não perdoou, isso é um problema seu, que você vai ter que resolver. Só que o outro cumpriu. Então, ele cumprindo, você acha que é certo ele sentir essa conexão, esse sentimento ruim? Né? Então, espera um pouquinho. Quem cumpriu, cumpriu. Por quê? Uma coisa é certa. Vocês nunca mais, ponham bem o que eu vou falar para vocês, vocês nunca mais vão se reencontrar como agora. Nunca mais. Dessa maneira, dessa experiência, se vive uma única vez. E Paulo está certo, se vive uma única vez. Ah, mas o meu avô pode ser meu filho? Sim, teu avô pode ser seu filho, mas ele não é mais teu avô, ele é teu filho, ele está numa outra roupagem. E o sentimento que você tem por ele agora não é de neto para avô, é de pai para filho, é diferente. Então, se você não viver agora o que tem que ser vivido, os papéis trocam, o ambiente troca, a roupagem troca, a circunstância muda. E compete a gente viver muito bem agora. E cumprir com o papel, como eu disse para o senhor, agora. O papel tem que ser cumprido agora. É o bom combate, nós não podemos fugir da luta. Entenda a luta, a interna, por omissão, por ociosidade, por covardia ou medo. Nós temos que cumprir com o nosso papel e cumprir bem feitinho. Porque numa próxima, tudo isso já mudou.